São 10 anos que essas pessoas se reuniram. Assim, acho que, tirando o Baião, que já trabalhava com teatro, e assim, todos nós fazíamos cursos, fazíamos oficinas, assim, ninguém fazia do teatro ainda uma profissão, né? Eu amadureci muito. Eu lembro da Gabi que entrou em 2015 pra Gabi de hoje. Nossa, quanto tempo, quantas coisas já aconteceram, como eu aprendi com a Cern. Eu queria criar alguma coisa para poder contar histórias. Construir uma forma de atuar politicamente no mundo através do teatro. Foi com a Cern que a gente circulou 10 estados do Brasil, foi com a Cern que a gente teve que adaptar espetáculos para teatros de 1000 lugares e para teatros de 30 lugares e o mesmo espetáculo. Então, assim, esse domínio de palco, de plateia, essa plateia tem, sabe, 1000 pessoas me olhando, essa plateia tem 30, sabe? São coisas que eu acho que sala de aula nenhuma dá. É uma emoção muito grande me perceber que é possível fazer teatro, é possível me desenvolver enquanto artista, e a Cern me proporcionou isso, né? Me deu esse espaço de experimentar o Igor artista, que eu sonhei tanto lá desde criança, de viver de teatro. A gente meio que respira a Cern, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir é pensando no próximo passo da Cern. 10 anos de Cern, 10 estados que a Cern já se apresentou. Isso é uma coisa maravilhosa. E assim, tem muita história, né, em relação a esses 10 estados, porque se a gente para pensar, né, precisei pensar. Fazer teatro sempre foi meu hobby, assim, nunca foi uma aspiração profissional, nunca pensei que teatro seria a minha profissão pro resto da vida. Era uma coisa que eu gostava de fazer na escola que eu estudava, era uma coisa que eu gostava de fazer na igreja que eu frequentava. A gente participava de uma companhia de teatro que a gente fundou na igreja, a Cenáculo Companhia Teatral. E já com a Cenáculo a gente começou a circular muitos festivais, a fazer muitas apresentações, a já ter uma rotina de circulação que não era tão comum para os grupos de igreja, né? E ficava o desejo de continuar com aquilo. Chegou um momento que eu, já trabalhando com teatro há um tempo, já tendo experiência como ator, já dirigindo de forma amador, entre o amador e o profissional, com um grupo de teatro de igreja, resolvi que eu queria criar alguma coisa para poder contar histórias. Queria construir um tipo de teatro, um tipo de narrativa, uma forma de atuar politicamente no mundo através do teatro. Eu e o Baião já estávamos muito frustrados de não conseguir seguir em frente, né, de não conseguir avançar mais com que a companhia já tinha avançado, e a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa nossa, alguma coisa que possa dar vazão a isso que a gente está querendo criar. E aí, começa com o telefonema, que o Léo sempre fala disso. Foi uma conversa telefônica, né, no final de 2012, que o Baião vem e falou assim, cara, então vamos criar uma companhia? A gente chama as pessoas próximas que se interessarem e a gente começa do zero, um trabalho novo que seja de fato o que a gente quer. A gente fundou a Cern em 2013 e aí é muito doido pensar nesse trajeto porque eu vim de outro grupo de teatro e a gente se juntou. Eu conheci o Baião e o Leandro num festival lá em São Paulo, um festival de teatro. E a gente ficou amigos e começou a frequentar os mesmos espaços juntos e fundamos a Cern. Começamos 5 pessoas, eu, Baião, Igor Nery, Stephanie Lopes e Arthur Souza, na época, né? Então éramos
5 pessoas que começaram, que foram para a sala de ensaio montar um espetáculo com 2 atores. O ano era 2013, um ano muito complicado e emblemático para a política brasileira, o ano das jornadas de junho, que modificaram completamente o panorama, né, do país naquele momento, onde muita coisa muito boa que a gente vive hoje nasceu dali, muitas lutas, mas ao mesmo tempo também a gente teve um protofascismo saindo do armário, né? Depois de muito tempo algumas pessoas passaram a não ter vergonha de ir para a rua pedir intervenção militar, por exemplo, né? E é nesse caos que surge a Companhia Cerne, é nesse caos que surge o primeiro trabalho da Companhia Cerne ainda aqui. Pois é, e o Baião já tinha o desejo de escrever um texto que tratasse dessas questões, né? Os textos iniciais da Cerne ainda pegam um pouco desse nosso trabalho que a gente fazia nessa outra companhia que vinha na igreja, né? Então ainda discute questões religiosas pelo viés social e tal. Comecei, né, lá no comecinho da Cerne mesmo, com o primeiro trabalho ainda aqui, um trabalho que a gente ainda carrega estrada até hoje. Eu, Leandro, Stephanie e Igor dentro de um terraço, fazendo atividades, exercícios, provocações, sem um texto definido e construindo uma história. E chegamos na sala de ensaio com uma cena escrita, né? Porque a gente tem esse processo na Cerne, que pode ser amado ou odiado, que é você chega na sala de ensaio com um texto em branco, com um papel em branco, você sabe os caminhos que é a história, você sabe qual é a pesquisa, mas você não tem o texto. E a gente ficou, acho que, uns 5 ou 6 ensaios naquela mesma cena. É muito emblemático que ainda aqui tenha nascido naquele momento. Eu não acho nem um pouquinho que seja involuntário. Eu acho que ainda aqui tem ecos dos movimentos, né, acontecidos em junho de 2013. Então, quando a gente fala sobre Alzheimer social, quando a gente fala de estado de exceção, quando a gente fala da macropolítica, o jogo democrático, a luta pela liberdade e tudo que está em torno, né? Até então, ainda aqui, foi o maior desafio que eu tinha tido como ator, porque éramos só eu e Igor num palco. A gente começou na sala de ensaio, e trocando personagens, e aparecendo personagens novos. A gente chegava no ensaio, aí tinha uma cena nova que chegava pra gente, a gente lia e falava assim, eita, um personagem novo. Putz, nesse eu podia ter feito aquilo, mas isso eu já tô fazendo, esse corpo eu já joguei no outro personagem. O que eu vou fazer com esse aqui? E o Baião, com muita sabedoria, nos deu a mão e falou, vamos juntos, pra gente descobrir isso juntos, e a gente entendendo esse caminho que foi esse primeiro espetáculo. E eu comecei como consultora em psicologia, né, que é uma das minhas profissões, né, ser psicóloga. E o trabalho de consultoria em psicologia com a Ainda Aqui, ele foi muito rico, né? Foi a primeira vez que eu exerci essa função, né, no cuidado de levar as questões, que ainda aqui tem muitas questões psicológicas, né, que precisava ter um olhar mais atento, mais responsável para levar esses assuntos para o palco. E eu trabalhei junto, né, tanto com os atores na construção de personagem, quanto com o dramaturgo, né, na construção do texto, de como a história ia sendo conduzida, né, de acordo com as temáticas, né, que iam surgindo, né, a questão do Alzheimer, a questão do estupro, a questão do luto, da perda do filho. Marielle. E foi muito maravilhoso. Presente. O Maurício não vem pra casa hoje. O Maurício tá desaparecido. Era um período que os editais passavam longe, os festivais com cachê passavam longe, cachês passavam longe, né? Então a gente ia vendo os festivais pequenos que a gente conseguia rodar, entrar no carro nós 5, e era exatamente isso, né? Era um espetáculo feito para começar isso. Eram 2 pessoas no banco da frente, 3 pessoas no banco de trás, um pneu e 60 metros de corrente na mala e vamos. Além do trabalho de consultoria em psicologia, eu acabei também fazendo um trabalho de produção, sem me dar conta de que eu estava fazendo um trabalho de produção, né? Que é muito isso, né? A gente vai fazendo teatro e vai fazendo o que é necessário, o que é importante fazer naquele momento,
e a gente acaba não se dando conta das funções que a gente acaba exercendo, né? E a produção, para mim, foi muito esse caminho. Eu lembro de assistir o ensaio de Ainda Aqui no terraço da casa do Leandro, né, da tia do Leandro, e foi muito bonito, assim, porque como tinha acontecido um espaço de tempo, né, onde cada um foi buscar se profissionalizar naquilo, na arte, né, chegar até esse dia do ensaio foi muito importante porque foi ver um salto, assim, né. E cenicamente eu olhando e vivenciando aquilo, foi tão transformador que eu pensei, é isso que eu quero fazer para a minha vida mesmo. Eu já tinha essa certeza, mas experimentar e colocar aquele espetáculo no palco foi incrível, assim, mudou com certeza. É um Igor ator antes de Ainda Aqui e um Igor ator pós Ainda Aqui, certamente. As pessoas vêm visitá-la, não lembro os nomes, ela vive repetindo as mesmas histórias. Eu não sei mais o que eu faço, meu filho. Jorge, você sabe que horas que o Maurício vem pra casa hoje? Que pergunta é essa, mulher? O Maurício... Então tá bom, temos um espetáculo quase pronto, vamos inscrever no festival. Vamos inscrever em um festival que a gente já participava antes. E aí precisava ter um nome. E a gente não fazia ideia de que nome que a gente ia escolher. Assim, tá, mas qual o nome da nossa companhia? Tem que ser... E aí ficava tipo, tem que ser um nome muito interessante. Tem que ser um nome impactante. E aí o Baião estava publicando um livro de poemas que era Ainda Cerne. A gente ficou olhando aquele nome, Ainda Cerne. Cerne é uma palavra bonita, né? Pô, podia ser... Cia Cerne. Vamos, vai. Todo mundo curtiu. Assim, não temos uma grande história por trás desse nome. Foi assim, a gente precisava inscrever no festival, o festival pediu o nome da companhia, a gente não tinha nome, a gente passou por vários lugares, a gente não queria nada que tivesse, e olha que loucura, né? A gente não queria nada que tivesse nenhum significado profundo, a gente queria uma coisa banal, corriqueira, aí olhou a palavra e falou, cerne é uma palavra legal, vamos. E aí foi, aí depois ela assim, mas por que Cia Cerne? Aí hoje a gente cria várias teorias, vários conceitos, não, porque o cerne do que a gente faz, o cerne do teatro, não surgiu nada assim. Os conceitos vieram depois, as teorias vieram depois, e aí eu tô quebrando tudo isso agora, né, num negócio que vai ficar público, mas é sobre isso, a gente surgiu super de maneira, tipo, a gente precisava de um nome, a gente não sabia onde chegar. Que fala, não vale a pena guardar isso pra você. Não é aquilo, não! Fomos para esse primeiro festival com Ainda Aqui, ganhamos alguns prêmios, não ganhava dinheiro, era só o troféu e o status, mas a gente entendeu que aquele podia ser um caminho para a companhia também, porque era isso, a gente não conhecia ninguém do circuito de teatro do Rio de Janeiro, a gente não é herdeiro, a gente não tinha dinheiro, a primeira coisa que a gente falou vamos tentar fazer festival para criar pelo menos um currículo, para com o currículo dessa companhia tentar chegar em outros lugares. E aí foi muito estratégico mesmo ter esse primeiro espetáculo, que era um espetáculo que cabia num carro, circular todos os festivais sem ganhar nada, tirando dinheiro do bolso para pagar gasolina, para pagar alimentação. Teve um momento que me marcou muito, que foi um festival da FETAERJ, onde a gente participou com Ainda Aqui, lá no começo da nossa trajetória. E foi um momento muito único, muito mágico, muito singular assim, pra gente, porque teve uma troca muito gostosa com todo mundo, sabe? Com o público, com os jurados, com aquele lugar que foi na aldeia do Arcozelo. Então foi meio transformador assim, pra gente participar de tudo aquilo. Nosso diretor não está presente, mas a gente está aqui, elenco grande, representando ele. A gente tem muitíssimo a agradecer a ele. Esse prêmio é dele. Nosso primeiro trabalho. A gente quer agradecer tudo que a gente viveu nos últimos 10 dias, que realmente foi muito importante pra gente, tudo que aconteceu aqui. É inegável, não tem como explicar o que é receber esse prêmio, mas eu acho que o maior prêmio que a nossa companhia recebeu em relação ao espetáculo foi tudo que a gente ouviu de tanta gente depois da nossa apresentação e até agora. Então, de verdade, não tem troféu que pague ou que explique a sensação
do que vocês falaram pra gente agora. É isso que de verdade dá força pra gente seguir em frente. Obrigado. Em determinado momento, depois de 1 ano e pouco viajando festivais com Ainda Aqui, a gente sentou e falou assim, tá, a gente precisa entrar em temporada, que a gente nunca fez uma temporada. E a gente começou a buscar um teatro para fazer uma temporada. E aí fez em 2015 a nossa primeira temporada no Teatro Municipal Zimbinski. E aí a gente foi fazendo um currículo, né? Ainda Aqui é até hoje um dos nossos espetáculos mais premiados. E aí, em determinado momento, com o currículo desse espetáculo, com vários prêmios de melhor espetáculo, de melhor ator, de melhor cenografia e tal, a gente começou a chamar a atenção. Cheguei. Quem é você? Depois que a gente já estava circulando há muito tempo com Ainda Aqui, a gente veio com o desejo de montar um novo espetáculo, né? Começou uma nova pesquisa e aí chamando outras pessoas para o elenco, né? Já um elenco maior do que só 2 pessoas, já outros artistas que a gente conhecia, que a gente tinha interesse em trabalhar junto com eles. Na ocasião, eu estava estudando na faculdade e conheci o Igor. Então, o Igor me convidou para assistir Ainda Aqui, que era o espetáculo que ele estava em cartaz na época. E eu fui assistir, eu lembro que foi no Teatro de Niterói, no Teatro Municipal de Niterói, um teatro lindo. E, nossa, assim, foi uma ocasião que eu lembro até hoje, porque eu fiquei muito admirada com o trabalho da companhia. Na hora eu virei fã da Cia Cerne, fiquei, nossa, que espetáculo maravilhoso, que incrível, o Igor também atuando super bem. E depois, passou um tempo, o Igor me convidou para fazer um teste para entrar na companhia. E eu fiquei super nervosa, porque eu vi, né, eu era fã e vi aquele pessoal que trabalhava tão bem. E meu sonho era trabalhar numa companhia, assim, trabalhar, sabe, botando a mão na massa, uma companhia que tava com, assim, perspectiva de futuro. E então eu fiz o teste para substituir uma atriz no espetáculo Joio, um espetáculo que já tinha sido estreado e eu ia substituir assim, correndo, acho que eram 2 meses, para uma próxima apresentação. Então, eu lembro até hoje de quando eu fiz o teste, eu lembro que eu cheguei lá falando a beça, porque quando eu fico nervosa eu começo a falar. Aí eu cheguei lá falando a beça, rindo, como se aquilo já fosse a minha casa, porque eu já estava na minha cabeça de que eu tinha passado para a companhia. E aí eu cheguei lá, fiz o teste, tudo, e passei. Fiquei muito contente de ter passado, mas foi um super desafio. Joio é um espetáculo que nasce a partir de uma história real que aconteceu numa escola que eu trabalhava, e a gente cria uma ficção a partir dali, e ali a gente aborda temas como dependência química, várias vulnerabilidades sociais. No meio desse processo, a gente recebeu um convite que possivelmente foi o primeiro festival com cachê que a gente fez, que era um cachê que a gente vê hoje que é muito pequeno, mas que na época, meu Deus, estamos sendo convidados para um festival com cachê. E aí a gente parou tudo para montar uma cena curta, né? O espetáculo Caos do Amor Cego. A gente parou e aí usou o mesmo elenco do Joio para fazer essa cena curta e depois retomou o processo de Joio. E foi um espetáculo que a gente também circulou bastante festivais, foi para outros estados, já com uma equipe maior, e aí começa tipo, com figurino mais elaborado, porque ainda aqui a gente partia dessa lógica de não figurino. É um espetáculo que foi montado em 2015, mas teve uma releitura em 2018, onde muita coisa, muito elemento da encenação original foi modificado. E a gente foi convidado pelo Sesc, a gente já estava com o nosso segundo espetáculo andando, e a gente foi convidado pelo Sesc para fazer a mostra regional. E aí eu tô falando até mesmo da dramaturgia, né, da história que a gente estava contando, ela se modifica em 3 anos. Foi quando a gente convida também a Inês Viana para fazer uma supervisão. Assim, a gente já tinha feito o trabalho, ele estava parado, e aí a gente vai remontar Joio com a Inês Viana. E assim, foi uma das primeiras vezes, acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu se apresentar no Sesc São João de Meriti. Fiquei muito honrada, primeiramente, com o convite, porque eu acho que a gente precisa fazer pontes mesmo, né? Conhecer outras companhias, saber do trabalho, saber como eles pensam teatro. Então eu achei muito bonita a forma simbolista até como eles
Eles criaram esse espetáculo. Eu fiz uma colaboração no espetáculo chamado Joio. Eles já tinham feito anteriormente, mas aí eles reelaboraram e na verdade, eu aprendi mais do que colaborei. E eu fiquei muito feliz com esse teatro simbólico mesmo. A gente olha para trás, entende o que foi feito em 2015, mas ao mesmo tempo reflete. Será que é essa história, essa mensagem que a gente quer passar agora? Então a gente modifica na remontagem de 2018. Com a minha menininha, tá bom? Mamãe tá aqui, pode confiar. Mamãe tá aqui. Não precisa ter medo, Jéssica. Mamãe tá aqui. Em seu tempo e depois, durante muitos anos, ninguém mais molestou os israelitas. Em seu tempo e depois, durante muitos anos, ninguém mais molestou os israelitas. Em seu tempo e depois, durante muitos anos, eu tava ali, ninguém mais molestou os israelitas. Sentada no chão, sozinha naquele campo. As meninas não estavam em casa. A menorzinha estava na creche e a Giovana estava na casa da vovó. Todos os dias eu saía da escola e ia direto para casa para cuidar das meninas. Eu sempre frequentei a casa dela e dos avós. E todo mundo dizia que a gente seria mais do que amigos. De uns tempos para cá, minha mãe ela tem se importado cada vez menos com a gente. Espetáculo importante para a companhia, bem importante. A gente teve vários atores e atrizes que passaram por esse espetáculo. Eu acho que é um dos trabalhos nossos que mais substituições nós tivemos ao longo desse percurso e que foi responsável também. Eu acho que isso é legal dizer, é importante dizer, pela nossa entrada num grande parceiro nosso, que é o Sistema Sesc. Aí, tamo aí, ó. Isso aí é pouca coisa, é mixaria. Isso aqui tu paga fácil. Você é maluco, você tem visto a Júlia? Eu acho que ela nem sabe que isso tá acontecendo comigo. Porque se ela soubesse, ela estaria aqui, do meu lado. Tenho certeza. Não, Jéssica! Eu não posso permitir que você retorne à sua casa. Seguiremos um local adequado para lhe receber. Você tá bom? Mamãe tá aqui. Jéssica! 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 E aí depois a gente resolveu tentar um edital. A gente foi, na verdade, começar a pesquisa para um outro espetáculo, que seria o Mães de UTI, que seria o nosso terceiro espetáculo. E no meio das pesquisas de Mães de UTI, a gente falou, cara, mas a gente vai para o terceiro drama adulto. Acho que é hora da gente fazer um infantil. E aí o Baião lembra desse livro, né? Eu Era Uma Vez um Tirano, que era um livro que ele leu na infância dele, que tinha muito a ver com essa pegada sociopolítica que já estava acontecendo nos nossos trabalhos e que era o interesse nosso. A gente começa a montar Tirano e passa pela primeira vez num edital com Mães de UTI. Primeiro trabalho da Cern com patrocínio. A gente venceu um edital pequenininho, de R$15 mil só. Naquela época a gente achava muito dinheiro. E a gente fez Mães de UTI com patrocinado. Primeiro espetáculo da Cern que flertava com teatro documental. E aí era uma pesquisa muito nova pra gente, essa coisa de lidar com textos reais, né? Porque toda a dramaturgia do espetáculo é criada a partir dos relatos reais dessas mães, não tem nada assim. O trabalho de dramaturgia do Baião é muito mais esse trabalho de recorte, de colar, de mudar coisas, de criar blocos de ideias e tal. Eu lembro que a gente chegava na sala de ensaio com todos esses textos impressos e lendo o que a gente achava interessante ou não. Um trabalho muito coletivo também, e aí o Baião foi fazendo essa costura, essa amarração dramatúrgica. E aí, nesse processo, a gente chama também o Alexandre Lino para fazer a supervisão, também porque ele já era uma pessoa que vinha fazendo esse trabalho de teatro documental, documentário, a partir de relatos reais. Ele já vinha com alguns espetáculos nessa linguagem no circuito, e a gente falou, cara, a gente está entrando aqui numa coisa que a gente nunca lidou antes. Então vamos chamar alguém que domina essa linguagem, né? Então a gente chama o Alexandre Lino para estar com a gente na sala de ensaios. Foi um trabalho muito bonito. Quando vem o convite e que vocês me dizem especificamente, Lino, a tua linha de pesquisa no documental flerta muito com esse trabalho que a gente está buscando, né? Ou seja, a gente está trazendo depoimentos reais, histórias reais de mães de UTI para configurar uma dramaturgia e levar à cena.
Isso é o material que mais me fascina, né, dentro da minha trajetória profissional. Então, encontrar um grupo que eu já nutria a admiração para estar ali como mais um olho, como um observador, como uma pessoa que podia estar contribuindo de alguma maneira, porque é curioso esse papel também de você fazer esse olhar externo, né, esse terceiro olho, né? De quem está num processo já definido. Sempre vem um desafio, eu sinto que eu sou pequenininha para o desafio que está vindo. Eu penso, meu Deus, será que eu vou dar conta? Acho que eu não vou dar conta. Mães de UTI era eu sentada na frente do público, a maior parte do tempo, 70% da peça, tava eu falando, de frente assim, olhando para as pessoas na minha frente. Foi emocionante demais conhecer a história que vem por trás de Mães de UTI, que é da Fabiane Simão e do filho dela, o Rafinha. Foi muito bonito conhecer tantas mães que passaram, tantas histórias que passaram por essa situação de, enfim, ter que, depois do nascimento, acabar parando numa UTI neonatal. É muito emocionante, é muito importante dar voz à vida dessas mães que estão aí, né, passando por essa situação. E foi ali a primeira vez que a gente foi se confrontar com essa lógica da realidade, né? Por mais que Joio também fosse inspirado numa história real, ali a gente tinha uma personagem, uma pessoa de carne e osso dialogando com a gente, contribuindo com a gente, dando entrevista pra gente para escrever essa dramaturgia. E a gente começou a entrevistar outras mulheres também, né? Então, assim, Mães de UTI foi um processo muito delicado, que a gente tinha que lidar com essa responsabilidade de contar outras histórias. Eu lembro que o espetáculo tocou muitas pessoas, o público, tinha gente vindo falar comigo que nem sabia que isso existia, que nem sabia que isso era possível, ou que existiam hospitais que faziam esse trabalho. E eu lembro que a gente acabou virando porta-voz. Eu falava, não, em tal lugar tem um hospital para isso. Se você conhecer uma mãe que estiver passando por essa situação, fala com... Enfim, a gente foi criando uma rede de afeto, de convívio, de informação, né? O espetáculo acabou virando também uma fonte de informação para pessoas que nem sabiam que o assunto existia, não sabiam que existiam mulheres nessa situação. E o espetáculo Mães de UTI, que é o nosso espetáculo mais recente, é o terceiro trabalho da companhia, ele foi montado todo a partir de relatos reais de mulheres que foram mães de prematuros extremos, que são aqueles bebês que nascem antes dos 6 meses de gestação. Nossa, mãe, e que vivem, né? Exato, e aí essas mulheres, elas acabam passando meses, algumas mais de um ano, dentro de uma UTI neonatal, ou então da UTI pediátrica, né, para poder acompanhar esse desenvolvimento dos seus bebês. Então nós fizemos entrevistas, colhemos relatos com várias mães, com profissionais também, visitamos alguns hospitais e a partir desses relatos nós construímos o espetáculo Mães de UTI. Se insere na tradição do teatro documentário, então a gente trabalha com relatos reais, com documentos, com fotos, com mapas de exames, com projeções. São quantas pessoas em cena? São 3, são 2 atores, o Leandro Fazola e o Igor Neri, e a Gabriela Stolano. A Gabriela, ela vive a Fabiane Simão. A Fabiane Simão foi a primeira mãe de UTI que eu tive contato, uma amiga minha de faculdade. E quando ela começou a postar no Facebook, né, esses relatos dela, as experiências que ela passava dentro da UTI neonatal, eu comecei a conhecer um universo que até então eu não fazia ideia de que existia. E a partir daquilo ali eu conversei com ela. Fabiane, você me autoriza levar a sua história para o palco? Ela, com certeza, tem que falar mais ainda desse tema, né? A gente, quando passa por uma situação muito braba, a gente realmente quer comunicar com os outros. Isso é engraçado, né? Sim, sim. E aí ela me levou a outras mães, a gente foi tendo contato com médicos e a partir dali surgiu o espetáculo A gente tem um VT, deixa eu mostrar o VT, hein, Emília? Vamos lá? Mostra aí. Rio de Janeiro? Sim. Estaremos localizando os hospitais que o seu plano cobre. Aguarde um momentinho na linha, por favor, que iremos estar passando os telefones de todos eles para que a senhora possa entrar em contato.
ela me falou para não comprar nada. Para não comprar roupa, para não fazer enxoval, para não preparar o quarto do meu bebê, que não tinha jeito. Meu bebê ia nascer e ia morrer logo depois. Eu lembro que tinha um depoimento que eu fazia de uma dessas mães, que era um depoimento muito doloroso, né? Que o filho dela morreu poucas horas depois de nascer. E primeiro que era uma cena muito difícil, tinha uma carga dramática muito grande. Em uma das apresentações, essa mãe estava na primeira fileira. E ela, enquanto eu dava o texto, ela deu um grito na plateia, um grito de choro, falando que não conseguia ver aquilo, e assim, a gente parou o espetáculo. E aí eu lembro que eu levantei, a gente tinha uma garrafinha d'água no cenário, eu levantei, e era um teatro pequeno, né, que o palco era muito próximo ali de onde ficava o público, eu levantei, eu desci do palco, entreguei minha garrafa d'água para ela, aí ela bebeu água e a gente ficou ali. E é muito, muito doido, né, porque assim, foi meio que um momento de suspensão entre elenco e plateia. O elenco sabia que não dava para seguir imediatamente, como se aquilo não tivesse acontecido. A plateia sabia que não tinha como seguir, fingindo que aquilo não tinha acontecido. E aí parece que todo mundo entra num tempo de suspensão, até a plateia também muito ali acolhedora, né? As pessoas que estavam em volta dela acolhendo ela, abraçando ela naquela dor. E aí depois que ela se acalma, a gente no palco vai e retoma o texto. Mas assim, foi um momento muito, muito emblemático, sabe? De entender muito na prática de como o nosso trabalho atingia as pessoas. É claro que era a história dela que estava sendo dita no palco, tinha uma questão muito pessoal envolvida, mas ainda assim, né, existe um grau de confrontar o teatro com a realidade, e foi um momento que não tem como a gente esquecer desse espetáculo. Foi com o espetáculo Mães de UTI, que a gente tinha acabado de apresentar em Caxias, e a gente precisava fazer o transporte do cenário. E era um cenário grande, né, muito realista. Aí eu lembro que a gente, saindo de uma apresentação em Caxias, a gente colocou no carro tudo que deu de material, e a gente não conseguiu colocar a incubadora cenográfica que a gente tinha. A gente deixou ela para pegar numa segunda viagem. Mas todo o restante do cenário, que era uma poltrona, era um banco, eram 2 placas imensas de acrílico, com uma estrutura, com persiana e tal. Tava tudo num carro, e eu e Baião estávamos indo levar esse cenário para onde ele ficaria guardado. E aí foi quando, numa rua super estreita de Caxias, veio um carro na contramão, com farol altíssimo ligado na nossa cara, a gente aí tentando entender o que estava acontecendo, e os caras já saíram com várias armas apontadas pra gente. E aí é o momento da gente ir processando, né, que a gente está sendo assaltado. E eles levaram um carro com todo o cenário do espetáculo dentro. A gente viu todo o nosso cenário e ir embora. O bom que, assim, não fizeram nada, né, com quem estava transportando. Mas a gente tinha a apresentação marcada. E como a gente iria apresentar um espetáculo sem o cenário. Então, assim, era uma situação que a gente precisava resolver rápido, né? E levantar um dinheiro de cenário não é uma coisa muito fácil, né? Então, eu acho que esse foi um perrengue muito grande, né? Ainda mais porque também envolveu violência, né? Assim, violência que eu digo no sentido, né, do assalto, não que tenha acontecido alguma coisa com alguém, mas só o assalto em si é uma violência, né? Então, assim, a gente teve que fazer uma vaquinha pública, porque a gente não tinha verba pra galera colaborar, e a gente teve que fazer a loucura de conseguir reconstruir um cenário inteiro em 2 semanas, assim, a gente conseguiu. Mas foi isso, a gente foi assaltado, tava ali no trauma do assalto, fomos dormir e acordou na manhã seguinte pensando, ok, gente, superar o trauma, a gente tem que fazer o cenário de novo, que tem apresentação no SAESC que a gente não pode deixar de fazer. Olá, nós somos a companhia CERN. Para quem está acompanhando aí, quem acompanha a nossa trajetória, sabe que há 1 mês atrás, mais ou menos, a gente sofreu um assalto que levaram embora o nosso veículo com praticamente todo o cenário do nosso espetáculo novo, o espetáculo Mães de UTI. E aí a gente começou uma campanha de crowdfunding, uma vaquinha online, e a gente está aqui para agradecer os primeiros apoiadores da nossa vaquinha. A gente está aqui com uma listinha, vamos ver quem apoiou a nossa vaquinha virtual. A gente está fazendo uma semana hoje de campanha, e
E mais de 20 pessoas já contribuíram, então a gente agradecer de coração mesmo. E vocês têm até aqueles berços de UTI, né, no cenário? Aquela incubadora. Incubadora, exatamente. A incubadora foi a única peça que não foi roubada. Porque ela não cabia no carro, ela ficou guardada no teatro. A gente pegaria outro dia, foi a única peça. Todo o restante foi embora. E aí, em 2 semanas, montamos tudo, já fizemos 2 apresentações do espetáculo depois do assalto. Ah, parabéns! Temos parabéns. agora, daqui a 2 semanas, vai estar em Indaiatuba, em São Paulo, vamos estar em Itaipava também, e esse de Itaipava vai ser bem interessante, porque vai ser num congresso de médicos. Isso é uma característica muito de vocês, vocês são muito responsáveis, né? muito conscientes de que o nosso fazer não se propõe simplesmente a entregar um trabalho, né? Entregar um espetáculo é uma das etapas do nosso processo. Então, quando eu estava com vocês e vi o cuidado que vocês tinham, especialmente com a mãe, com a principal mãe que vocês estabeleceram o diálogo e que forneceu matéria-prima extraordinária para a confecção daquilo, eu fiquei encantado. Eu falei, é esse o lugar do teatro, né? É muito mais que entregar um espetáculo. É sobre os laços que se constroem, e não só entre a própria classe, não só entre o próprio meio, porque há coisas muito mais importantes que isso. E naquele momento, sem dúvida nenhuma, aquela mãe era o objeto mais importante de tudo aquilo. E quando eu percebi essa seriedade, esse comprometimento de vocês com aquela pessoa, eu falei, estou no lugar certo, com as pessoas que eu gostaria de estar nesse momento. Já escolheram suas flores? E depois depois de Magitei veio Era Uma Vez um Tirano, que eu confesso que é minha peça favorita. Não conto isso pra ninguém. Porque realmente é um espetáculo que eu adoro a linguagem, adoro a cor, o figurino que a gente fez junto. Eu lembro de estar costurando a saia da minha personagem, e até hoje a gente fica fazendo remendos nas saias, enfim. Era Uma Vez um Tirano, primeiro espetáculo para crianças da companhia. Um espetáculo que nasce depois do golpe contra Dilma. Um espetáculo que nasce a partir do momento que o governo Temer começa a implementar a Ponte para o Futuro, aquele projeto de retrocessos, e a gente monta um espetáculo para falar sobre democracia, sobre liberdade e, mais uma vez, falando sobre a macropolítica, a grande política, que acaba sendo um caminho que a Cerne percorre, né, em toda a sua obra. Eu acho que a Cerne ela se preocupa em dizer, para além do texto, tanto no infantil quanto no adulto, existe um lugar de pertencimento não só territorial, mas político, né? Todas as peças se preocupam em dizer algo, não só, talvez, emocionalmente falando, eu diria assim. A dramaturgia ela está preocupada em trazer questões sociais, fazer o território, as pessoas desse território refletirem sobre tudo que está sendo falado no mundo. Então, em Era Uma Vez um Tirano, a gente tem a tirania colocada em xeque em um momento histórico no Brasil, né, em que muitas questões eclodiram e todo um discurso muito quadrado, militarizado e conservador tem tomado conta de muitos espaços. E eu acho que nesse sentido Era Uma Vez um Tirano vem tratando essa plateia infantil, né, a pensar sobre isso, a pensar em como se desvencilhar da tirania, né? É uma adaptação de um texto que eu havia lido na 5ª série na escola. Era Uma Vez um Tirano, livro da Ana Maria Machado, que eu li nas aulas de português, e eu lembro que eu reli várias vezes. E a companhia já estava pensando nisso, a gente precisava, com forma de mercado mesmo, pensar num trabalho para crianças, mas a gente não queria também perder o caminho político que a gente tinha construído até então. Então, lembrei desse livro, catei nas minhas coisas, achei, levei para a galera, levei para a turma, e o pessoal aprovou, e aí ficamos
muito tempo, muitos meses em ensaio. E estreamos, primeiro espetáculo da Serne também, a estrear, fazer temporada num teatro particular. Quando eu cheguei lá no Tirano, vocês tinham toda uma proposta dramatúrgica incrível, vocês tinham muita coisa legal, e óbvio, que o que eu amo no Tirano hoje em dia é a gente poder ter trocado essa questão da lente de aumento nos personagens. Eu tenho uma sensação de que quando eu fui convidado e pude interferir um pouquinho, eu mexi muito com o elenco, assim, eu senti uma relação de amor e ódio da potência incrível, porque a gente começou, e é o dedão do pé, e anda, e olha, não é, e foram surgindo corpos, Gabi, né, a Gabi foi virando um negócio, eu falava, meu Deus, e o Léo... Gabi ganhou um monte de prêmio em festival de teatro com esse personagem. E foi muito gostoso o processo, porque também foi desafiador, né? Cantar, dançar, tocar em cena, interpretar. Eles me chamaram para fazer esse primeiro trabalho, né? No Tirano, foi muito bacana. O meu filho ainda era muito pequeno, bebê, e ainda ia nos ensaios, na montagem e tudo mais. E foi muito rico, uma troca muito rica, porque é uma companhia muito independente. Eles fazem o próprio cenário, o figurino, dirigem, produzem, tudo entre eles, então é muito bacana e foi muito interessante ter tido essa porta de abertura para a entrada do meu olhar, para se juntar a esses olhares já tão interessantes e ainda mais nesse trabalho em especial, que foi muito bacana nesse momento, naquele que já tem pelo menos aí uns 2 anos, quase 3, e infelizmente a gente ainda permanece na mesma situação, mas continua sendo muito atual esse assunto. Eu e o Leandro, a gente assina o visagismo, o cenário, o figurino, então toda a parte estética estava ali nas nossas mãos para dar conta, e sem nenhum recurso, tudo com recursos próprios, caramba. E foi incrível, assim, porque eu acho que a gente conseguiu desenvolver um trabalho tão bonito, que toca em lugares tão mágicos, sabe? Aquele universo colorido que depois fica cinza, e falar de democracia para criança, com as músicas do Beto Gaspari, que veio abrilhantando o nosso trabalho. E o Tirano veio dar uma leveza que a gente não tinha tempos, né? Porque assim, eram processos dramáticos e muito intensos, né? Que a gente saía da sala de ensaio morrendo de chorar, na merda e tal. E quando veio o Tirano, a gente se divertia, a gente ria, a gente, assim, claro que sempre com compromisso do trabalho, mas tipo assim, a gente brincava muito entre a gente, até também para resgatar essa coisa da criança, né? Então foi um processo que assim, foi muito longo. Foi um processo de mais de 1 ano, até porque ele foi interrompido, de certa forma, pela montagem do Manjo TI. Mas assim, e também foi isso, né? Quando a gente estreou, a gente precisava estrear logo. A gente não aguentava mais sala de ensaio, a gente precisava colocar pra fora. Não deixe o seu sonho para trás. Não perca a alegria de se dar. A liberdade é flor que nunca morre. De modo em ordem, vamos ficar ricos. Somos um povo livre! Estão proibidas todas as coisas. Ninguém pode. Esfregavam as mãos. Não tenha ideias! E é um projeto, né? É um espetáculo que ele vai rendendo frutos e momentos muito importantes na companhia. Não só é o nosso primeiro espetáculo infanto-juvenil, como é o primeiro espetáculo que a gente faz uma temporada fora do Rio de Janeiro, a gente fez uma temporada em São Paulo, no Sesc Belenzinho, como é um espetáculo que hoje rende a nós 9 indicações no Prêmio CBTIG, que é um prêmio do teatro infanto-juvenil no Rio de Janeiro muito importante. E um espetáculo que fez a série inicial, posso dizer assim, um processo que depois foi só aumentando, que é a sua integração com os outros coletivos da região da Baixada Fluminense. E nesse processo de integração com outras companhias, a gente remonta
um texto que eu tinha feito adolescente para grupo de teatro de igreja, que é Um Natal de Repente, que a gente faz em parceria com uma companhia de Caxias, a Companhia de Arte Popular. E a nossa companhia recebeu um convite da companhia Cerne para fazer um espetáculo em parceria, um espetáculo chamado Natal de Repente. Um texto de Vinícius Baião, que também teve a direção de Vinícius Baião, né? E nós começamos a trabalhar esse texto para apresentar. É a história de Natal contada de uma forma diferente, bem bacana, num formato de repente mesmo, de cordel, né, que é a cultura popular, que a nossa companhia, a Companhia de Arte Popular, adora. E a Companhia Cerne entrou fazendo um trabalho maravilhoso. Eles já tinham montado esse espetáculo outras vezes e tiveram a generosidade de nos convidar para participar. E aí nós fomos lá e fizemos, né, compusemos algumas músicas e tal, ensaiei com o pessoal. E foi muito legal, porque todos os atores cantam e tocam e dançam, né? E eu, por minha vez, que sou mais músico do que ator, mas eu também represento, também faço algumas coisas no espetáculo como ator. E isso é muito legal, né? Eu acho que o espetáculo conta essa história de Natal de uma forma muito divertida e muito leve. E foi muito bacana participar desse processo. Um trabalho que foi feito sazonalmente, né? Natal, sempre naquela época de final de ano. Eu brinco que era o nosso 13º, né? Porque a gente vendia aquele espetáculo para um monte de instituição e fazia um caixa no final do ano, exatamente naquele momento onde o teatro meio que fecha as portas e a gente fica sem trabalho. Então era um trabalho que a gente percorreu, acho que 2 ou 3 anos, né? Fazendo várias unidades de várias instituições que nos contratavam. Eu lembro que no Natal, de repente, a gente colocou outros instrumentos, né? Então eu tava tocando zabumba, eu nunca tinha pensado que um dia eu ia tocar zabumba. Tocando flauta doce, e tocando vários instrumentos que estavam ali, e o Beto incentivava a gente, ao longo do espetáculo, a pegar o instrumento e tocar a música, experimentar, né? Tudinho que ele quiser. Mas a história que a gente quer contar pode ajudar a aliviar esse sofrer. Mas eu só saio daqui no último balde. O que a gente queria de verdade era notícia de chuva. Mas a história que a gente vai contar é motivo de esperança pra todos nós. Em pé pra chuva. É chuva! E aí vem Vespa Joia, que é o único trabalho da Cerne que não tem dramaturgia autoral. Mas foi importantíssimo porque é o espetáculo que nos permitiu ter nossa primeira sede. Nós já estávamos há 5 anos trabalhando e não tínhamos, né, sede, como a maior parte dos grupos e coletivos de teatro desse país. E nós decidimos entrar no edital, que nós combinamos que se a gente ganhasse aquele edital, o dinheiro a gente ia gastar o mínimo possível na montagem, que nenhum dos componentes ia receber cachê, para a gente poder ter um dinheiro para alugar uma sala por 1 ano. E nossa primeira sede surge assim. Então é o único espetáculo autoral da companhia, não está em repertório hoje. Nós fizemos acho que 2 ou 3 apresentações apenas, mas é importantíssimo para a nossa história por causa desse fato de nos dar nossa casa. Você é aquilo que querem que você seja. Remédios, namorados, namoradas, decepções, amigos. Olha, Carlinhos, olha o que vocês dois fizeram comigo. Não entendo com vocês. É praticamente impossível me inserir de novo na sociedade sendo um ex-detento. Parece que em todo lugar que eu vou, a minha condenação chega antes. Puta que pariu! São 20 andares, sem andaime, sem proteção, sem porra nenhuma! A minha antiga faxineira fazia sem reclamar. Então manda ela fazer, ué? Se eu pudesse, eu mandava. E por que não pode? Ela morreu, Tati. Caiu do prédio. Mas a polícia falou que foi suicídio, eu não tive nada a ver com isso. E aí, a partir dos últimos anos, esse novo momento, assim, que acho que de alguma forma é um momento que começa com a criação do Turmalina 1850, que é esse momento da gente pensar o São João de Meriti, pensar o território. A partir do Turmalina, que foi o nosso primeiro projeto que falava sobre uma personalidade que morou em São João, isso vem a partir de uma necessidade de falar de São João, de falar do nosso território. E o meu primeiro contato de trabalho com a Cerne foi através do espetáculo Turmalina 1850. Eles abriram
uma chamada para teste, para terminar de compor o elenco. E eu me inscrevi e fui participar do teste e, graças aos orixás, fui aprovado e estou lá fazendo parte desse trabalho que é muito importante, não só para a Cerne, mas para mim enquanto ator negro, exaltando a memória de João Cândido. A gente já era conhecido como uma companhia da cidade de São João de Meriti, onde a gente, todos os lugares que nós íamos, nós falávamos, fazíamos questão de ressaltar que nós éramos de São João de Meriti, mas nós não tínhamos nenhum trabalho que tinha um vínculo direto com a cidade. E aí a gente achou que era a hora de falar da nossa aldeia. Aquela máxima do Tolstói meio batida, mas que pra gente é muito, muito verdadeira, né? Foi falando da nossa aldeia que a gente foi se tornando universal. O Turmalina 1850 foi um espetáculo que marca um momento muito simbólico pra gente. Vários marcam momentos simbólicos, mas parece que assim, né? Cada espetáculo contribui um pouquinho, dá uma pedrinha nisso que a gente está construindo, né? E o Turmalina foi a hora que a gente almejou pela primeira vez um grande edital. E assim, o edital Rumos do Itaú Cultural era um edital que eu ouvia falar muito. Assim, era um dos principais editais para artes visuais, depois se abriu para outras linguagens. Quando eu vi que abriu, que podia teatro, eu falei, cara, vamos, mas tem que ser um projeto importante, tem que ser um projeto grande para a gente ser contemplado no edital desse. E aí o Baião veio, né, com essa informação de que o João Cândido tinha morado suas últimas 4 décadas de vida quase em São João de Meriti. A gente falou, cara, quase ninguém sabe disso. Na época a gente não sabia, né? Claro que hoje eu vejo que existe todo um trabalho feito em cima de João Cândido, mas na época eu mesmo que já morava em São João por quase 30 anos, eu não tinha essa informação. A gente falou, cara, a gente tem que contar a história desse cara pelo teatro, né? E aí foi um projeto também que demorou um pouco, assim, ele foi escrito lá em 2017, estava ali indo para 5 anos da companhia, e inscrevemos no edital, mas a nossa ideia era fazer o espetáculo em 2019, que era quando completava 50 anos de morte do João Cândido. E aí eu lembro que assim, foi aquela sensação de receber um telefonema, que é, oi, então, você é o Leandro, da Companhia Cerne, vocês foram selecionados no edital Rumos Itaú Cultural, vocês não podem falar para ninguém, porque os contemplados vão sair só daqui a 4 dias, então essa informação não pode ser pública. E eu lembro que eu tentava ligar para as pessoas e ninguém me atendia. O Baião não atendia telefone, a Stephanie não atendia telefone, o Igor não atendia telefone. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu tenho essa informação e eu não consigo dividir com ninguém? E a gente não pode publicar. E assim, a gente ali, tipo, primeira vez com o edital desse porte. Aí consegui falar com o Baião, né? Contei pra ele, a gente, naquela ali, a gente falou, cara, tem que falar pro resto da equipe. Eu falei, mas não vamos falar por telefone, não? E aí a gente tava em temporada com Era Uma Vez um Tirano, e a gente falou com a galera, tipo, a gente precisa conversar com vocês no final da apresentação. E a gente foi para algum lugar perto e tal. E Gabriela desesperada. Quando a gente fala que tem que conversar, a Gabriela já pensa, fizemos alguma coisa de errado, vai acontecer não sei o que, a companhia vai acabar e não sei o que. E Gabriela aflita, eu falei, a gente passou no Rumos. E chega de chibata! Ressoa em meu peito uma concha, que eu trouxe do fundo do mar. Navega meu corpo sobre as tormentas que vem soprado pra cá. O mar é o meu melhor amigo. Viajar para o sul, fazer um espetáculo através do edital Rumos, que é um edital nacional, só da gente passar foi uma emoção tão grande. Mais de 12 mil inscritos naquela edição, e aí quando saiu o resultado a gente, opa, então a gente vai fazer esse espetáculo agora de uma maneira
pouquinho mais grandiosa. E a gente conseguiu levantar esse projeto que é muito afetivo. Muito além de um espetáculo teatral, a gente mexe com muitas afetividades. A gente está falando sobre a Baixada Fluminense, a gente está contando com artistas da Baixada Fluminense, a gente fez questão de contar com uma ficha técnica que é majoritariamente formada por artistas negros, porque não dá pra gente falar de um herói negro e só ter negro no palco e não ter na ficha técnica. Maria, cheia de graça. Não! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A Senhora Turmalina foi um projeto muito grande, não só o espetáculo em si, né? Mas que a gente articulou coisas muito, muito bonitas, né? A gente conversou com a família do João Cândido, a gente foi na casa do Candinho, né? Que é o filho de João Cândido, fez uma entrevista com ele, a gente fez 5 rodas de conversa, 5 rodas de debate sobre assuntos que eram pertinentes ao espetáculo, para alimentar a gente nesse processo também. Em cada um desses bate-papos a gente apresentava uma cena no final do que estava sendo construído na sala de ensaios. A gente se apresentou no interior do Rio Grande do Sul, lá em Encruzilhada do Sul, que é a cidade natal de João Cândido. Isso foi um momento muito bonito, muito simbólico, sabe? A gente, que é uma companhia de teatro da cidade onde ele morreu, viaja o país inteiro para apresentar o espetáculo na cidade onde ele nasceu. A gente produziu tudo, isso dependeu tudo da gente, tudo. A gente pensou em todas as possibilidades, a gente conversou com toda a cidade, a gente se uniu à cidade para poder montar tudo. A gente se preparou para fazer a apresentação em uma encruzilhada, lá em Encruzilhada do Sul, num lugar onde tinha um busto de João Cândido. Montamos tudo, um equipamento de luz, a gente contratou, estava quase tudo pronto e do nada caiu um temporal. E a gente se viu com o cenário sendo molhado, equipamento de luz sendo molhado, a poucas horas da apresentação e tendo que resolver tudo isso imediatamente, né? E aí foi aquela coisa da gente guardar todo o cenário, dar um jeito de proteger o equipamento de luz para não queimar, porque senão a gente teria que dar conta de pagar isso, encontrar um outro local na cidade, informar a cidade de que o espetáculo tinha mudado de lugar, como a gente conseguiria se organizar com tudo isso. Então, aquele grande perrengue da produção de o que eu vou fazer agora, né? E ainda dar conta dos meus atores, de cuidar dos meus atores para eles não pegarem chuva, de acalmar eles também, né? Porque o que a gente vai fazer agora? Então, assim, falando agora, eu me dou conta, né? Que acabou sendo mais um perrengue para a produção, porque o espetáculo aconteceu, a cidade foi assistir, sabe? A cidade estava presente, o pessoal do Rumos também estava lá, então, assim, deu tudo certo no final. E desde então, a Cerne vem se mostrando e se firmando como uma das companhias mais importantes do cenário teatral da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro. E aí, no final disso tudo ainda, a gente ainda pôde deixar uma contribuição para esse resgate de João Cândido, né? Porque a gente, todo esse material de vídeo, todas as filmagens da entrevista com o Candinho, das mesas de bate-papo, do próprio espetáculo em si, fotos do espetáculo que a gente imprimiu, a gente pegou todo esse material e doou esse material para o Museu João Cândido, né? Para contribuir com o acervo de João Cândido na cidade. Então, assim, foi um projeto muito importante para a gente e que também rendeu frutos que a gente não pode deixar de mencionar, né? Foi com Turmalina 1850 que a gente foi indicado pela primeira vez para o Shell, uma indicação para o Cachalote Matos, né? Que foi um cenógrafo convidado. Eu sou cenógrafo da peça Turmalina 1850, fiz o espetáculo com a Companhia Cerne, e esse espetáculo foi indicado a melhor cenário no Prêmio Shell. Inclusive, é a primeira vez que uma companhia de São João de Meriti é indicada para o Prêmio Shell, e eu também, a primeira vez que fui indicado para o Prêmio Shell. Foi muito importante, mas foi muito dolorido o processo, porque a gente estreou no final de 2019, uma estreia tripla linda lá no Rio Grande do Sul, onde o João Cândido nasceu, na região portuária, onde aconteceu a Revolta da Chibata, e depois em São João de Meriti, onde ele viveu seus últimos anos. Entra 2020, a gente naquele pique para poder rodar com o espetáculo, vem pandemia e a gente trava tudo. Você acha mesmo que é
possível. Eu acho que o momento mais difícil, né, desafiador, foi o momento pandêmico, onde todo mundo ficou preso, obviamente, dentro de casa, sem ter muitas alternativas. E para quem é artista foi, acho que um perrengue maior, né? Pelo menos para mim, sem recurso, sem trabalho. Ao mesmo tempo que foi um perrengue, a gente conseguiu ter o respiro, né, de ainda produzir o nosso trabalho através de editais que foram surgindo naquele período, e a gente conseguiu ainda manter o nosso trabalho, né, naquele ano, de maneira diferente, mas conseguimos manter. A gente conseguiu produzir alguns vídeos, né, caseiros, através de alguns editais públicos, o que deu para garantir ali uma ajudinha para a gente conseguir se manter. A gente produziu do Jornal A Cena, que foram 3 sketches gravadas, onde eu fazia uma, o Leandro fazia outra e a Gabriela fazia um terceiro, e depois a gente juntava tudo, tinha um desfecho bonitinho. Foi bonito, foi interessante assim, gravar, né, essa relação com a câmera, que não estou tendo aqui, só que isso dentro de casa, né? E depois a gente produziu também os diários de Ainda Aqui, os Diários Perdidos, onde eu e Leandro a gente gravou, cada um nas suas casas, a partir de alguns textos que o Baião nos deu para gravar. E a gente produziu também o Festival Cenáculo de Solos, que foi todo online. Então a gente produziu um festival online de solos, que a galera se inscrevia e a gente assistia e selecionava e botava a galera para votar online. Foi lindo. Eu chego na CERN, acho que ali num período de pandemia, né? A gente teve uma espécie de flexibilização, né, do isolamento social, né, por conta dos números baixos de Covid, enfim, tudo bem que depois as coisas foram oscilando. E foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com a CERN. Mas antes, ali, dos anos de 2020 e 2021, eu já conhecia a CERN, eu sou de São João de Meriti, mas a gente nunca tinha tido nenhum contato direto, mas ao longo das coisas que eu ia fazendo aí na minha vida, na carreira, a gente sempre estava se esbarrando. E aí, em 2020, 2021, eu começo a trabalhar na CERN, principalmente ali dando um suporte à produção, fazendo uma espécie de assistência de produção. Acho que o primeiro trabalho que a gente de fato fez, né, que se organiza enquanto trabalho, foi o Festival Cenáculo, que aconteceu presencialmente. Na verdade, de forma semi-presencial, não tinha público, porque ainda era um período de pandemia, mas a gente já tinha sido autorizado a fazer as apresentações para serem gravadas, então apresentadas online e tal. E aí a gente foi fazer esse trabalho, que foi lá em São João de Meriti também, ali na Praça da Bandeira. Foi o trabalho árduo, né? Muito cansativo, porque a gente teve que remodular, né, o projeto inteiro, que era para ser presencial. E aí a gente começou a ter alguns desafios, a luz acabou, a gente teve que arrumar um gerador no meio do caminho, e era lavar o espaço inteiro, limpar para que ele estivesse higienizado, até por conta de toda a relação do Covid. A gente tinha um grupo de alunos, né, da escola de circo, que eles eram o nosso júri estudantil, então tinha que coordenar essa galera toda, então era um projeto muito bacana, que deu muito trabalho e que também foi muito legal de estar ali junto com eles e trabalhar nesse mood aí, de pegar pesado. Um dos projetos bonitos da CERN é o Festival Cenáculo, né? Surgiu em 2012, antes da CERN nascer, mas quem produzia o Festival Cenáculo éramos nós. Então, já era da CERN, né? A CERN só chega no ano seguinte. E assim, é um projeto que já está na sua 9ª edição, e a gente fazia em Caxias, o Festival Cenáculo, e são 10 espetáculos que a gente leva num final de semana, né? Um seguido do outro, e vem vários grupos, né? Não só grupos da Baixada, não só grupos do Rio, grupos de outros estados, né? Minas, Paraná, São Paulo, enfim, muitos lugares. E
é um momento tão bonito, não digo só para a CERN produzindo, mas para a cidade, né? Para os grupos que têm a oportunidade de trazer o seu trabalho, de ser visto em outro lugar, né? Por outros olhos, e a conexão com a plateia, né? E assim, com a cidade em si. A gente, ao longo dos anos, foi percebendo, né, um movimento das pessoas já esperando pelo festival, de questionar pra gente quando aconteceria a edição naquele ano, né, da gente ver os mesmos rostos, sabe, todo ano esperando por aquele momento, né, de assistir vários espetáculos, de poder, né, votar ali, né, no melhor espetáculo popular. Entraram na minha vida num momento muito legal, me apresentaram a dinâmica do teatro e aí a gente se enveredou. Então, antes de ser a CERN, a gente trabalhou, fez algumas coisas juntos. Eu os apoiei, eles me apoiaram no teatro. E o que mais a gente fez de significativo foi o Festival Cenaco, Festival de Teatro Cenaco, que, se eu não me engano, teve 7 edições. E foi muito legal, foi muito bom. Ali eu descobri o meu amor mais profundo pelo teatro. E nós tínhamos como desejo, nessa época, levar o teatro para quem não tinha acesso ao teatro e utilizar melhor os aparelhos públicos da Baixada Fluminense, de forma particular, no Festival Cenaco em Duque de Caxias. E na época a gente falava, a gente quer formar público, né? Então a gente era muito sonhador. E aí, nesse meio caminho, esse grupo decidiu, né, montar a companhia. Eu acho que foi a melhor coisa que eles fizeram. Tanto é que hoje se celebra, né, isso. Então, eu sou uma pessoa muito agradecida a ser a CERN. Se eu sou produtor cultural hoje, eu devo a eles. E logo pós-pandemia foi uma das primeiras apresentações que a gente fez, que foi uma temporada no Teatro João Caetano, que é um teatro imenso, tão importante para a cultura brasileira, principalmente do Rio de Janeiro, que é um teatro imenso, que eu sempre via só companhias grandiosas e grandes musicais e as Débora Colcas da vida lá em cima, e eu ficava naquela coisa tipo, meu Deus, quando que vai ser o meu dia de me apresentar naquele palco? E olha só que coisa, menino, né? A Turmalina 1850 fez uma temporada linda no João Caetano, colocando o público imenso, praticamente enchendo o teatro em quase todas as apresentações. Que nós possamos perpetuar a história dele, de outros heróis negros, incógnitos e desconhecidos, que talvez eu não conheça, mas que talvez cada um de vocês conheça algum, e que essas histórias possam ganhar o mundo, assim como a história de João Caetano. Como foi nossa última apresentação, é dia de desmontagem, então ainda tem que descer todos os refletores, arrumar aqui tudo. E a galera ainda já tá me chamando para vir pegar coisa. E mexeu muito com a gente, né? Mais uma vez alargando esse compromisso de ter membros de outros coletivos da Baixada. A gente pensando muito nessa questão não só da troca de artística, mas também de empregabilidade, né? Uma questão importante nossa de gerar renda, gerar emprego para os trabalhadores da cultura da Baixada. E a gente foi convidado agora, em 2024, para sair na Sapucaí. Assim, não foi um convite feito para as pessoas, de brinca, né? Não foi um convite para as pessoas físicas, foi para pessoas jurídicas, foi um convite para a companhia de teatro. A gente sair no desfile da Tuiuti, né, que vai levar a história de João Cândido para a avenida, e a gente vai vir no último carro, e assim, quando a gente foi ter a reunião com o carnavalesco, né, com o Jaque Vasconcelos,
foi muito bonito, porque ele falou, eu estou convidando vocês porque estou sabendo do espetáculo, do trabalho que vocês fazem em prol do resgate da memória de João Cândido, e esse último carro é um carro onde vai vir a família de João Cândido e outras pessoas que levam o legado de João Cândido à frente. E isso pra gente é lindo, sabe? Assim, muitos de nós, não é só a equipe do espetáculo, algumas pessoas convidadas também de outros projetos nossos vão estar lá com a gente, e muitas pessoas que nunca desfilaram, nunca pisaram na Sapucaí. Então, assim, é um momento marcante para muita gente também, e também marcante para a companhia, né? Saber que uma pesquisa nossa, um espetáculo de teatro, foi levando a gente a tantos lugares, e nunca imaginei a Companhia Cerne pisando na avenida por causa de um trabalho teatral. Isso também é mais um dos marcos que Turmalina trouxe pra gente. E aí no final de 2021 nasce Uma História de Rabos Presos, que foi nosso segundo trabalho para crianças, nosso segundo trabalho que nasce de uma obra literária, é uma livre inspiração a partir do livro homônimo da Ruth Rocha, e mais uma vez falando de política para crianças, né? O espetáculo fala sobre corrupção para crianças. E só esse tema já parece uma coisa assim muito esquisita, né? Como assim a gente vai falar sobre corrupção para as crianças? Isso é realmente um absurdo! O que é um absurdo, diretora? O vereador Romeu, que aprovou uma lei agora em que vereador não paga mais o aluguel da casa em que mora? Isso superou, hein? Nós explicamos de uma maneira divertida o que são rabos presos na política e como eles atrapalham a vida de todo mundo, como prejudicam a vida de todo mundo. E Rabos Presos, além disso, teve a questão da gente escolher trabalhar com funk, que é esse estilo musical super popular, que a gente até então não tinha trabalhado, e foi também um grande desafio para Rabos Presos, né? E foi muito legal, porque a gente trouxe o MC Tchelinho para trabalhar com a gente, e aí foi uma outra noção de musicalidade, foi divertidíssimo criar também as coreografias para o espetáculo, e também fazer os personagens que eram engraçados. E com Uma História de Rabos Presos, nós vencemos 2 categorias, fomos indicados em 3 categorias e vencemos 2 no Prêmio CBTIG, né, de teatro para crianças. Nós ganhamos em texto adaptado e aquele que eu considero mais importante, que foi um prêmio especial pelo trabalho que nós fazemos, pela pesquisa que nós fazemos de falar de política para a criança através do teatro. Uma História de Rabos Presos é uma experiência que vem de toda essa relação, de toda essa aproximação, né, de todo esse trabalho de parceria, de junção. Quando a nossa companhia, a Companhia Teatral Queimados em Cena, tinha um espaço cultural na cidade de Queimados, né? Nós alugamos uma loja e transformamos essa loja num pequeno teatro de bolso. Então, quando a gente tinha esse espaço, a gente fazia ali uma circulação de coletivos de teatro. Nessa, a gente estava sempre trocando as ideias das possibilidades de fazer peças misturando gente dos grupos, né? Eu comecei a falar muito com o Jorge Braga Júnior de Japeri, a ideia de fazer uma pororoca teatral, juntar os grupos para montar espetáculos. E aí ver a Cia Cerne fazendo esse processo, né, iniciando também esse processo continuamente de fazer vários espetáculos, mesclando atores de vários grupos da Baixada, é muito bacana, muito interessante. E quando fui convidado para ser integrante de uma dessas propostas, de participar de um desses projetos, juntando atores de outras cidades, de outros grupos, eu fiquei super contente. E de poder participar desse espetáculo especificamente, né, desse infantil tão rico, tão interessante, com uma proposta inusitada, né, de falar sobre política e sobre corrupção, sobre os desvios éticos, né, falando sobre ética para crianças. Assim, é um trabalho super bacana, uma adaptação riquíssima do Baião para esse clássico da literatura infantil, e fazer Uma História de Rabos Presos é muito divertido, porque a gente, além da gente se divertir em cena, nas coxias e nos camarins, a gente se diverte também com as crianças e sobretudo com os pais, percebendo como que vários comentários deles nos finais das apresentações, de como que eles gostam e percebem
todas as sutilezas que a gente vai criando para trazer esse assunto com inteligência, trazendo a criança para um lugar de espectador inteligente, que entende o jogo, que pode participar do jogo junto com a gente. Então é muito bacana fazer o prefeito corruptíssimo. E nesse fiofó de mundo, Evolândia é o nosso endereço, mas parece que por aqui todo mundo tem rabo preso. Ei, que é isso que nasceu aqui? Que é isso que nasceu aí? Parece que é um rabo, mas rabo gente eu nunca vi. Parece que é um rabo, mas rabo gente eu nunca vi. O prefeito foi pro hospital, lá na capital, procura o doutor Pitangui, que depois de examinar, disse pra quem quisesse ouvir. Isso aqui parece um rabo, mas rabo gente eu nunca vi. É que o coronel Eurico deu dinheiro pro prefeito poder ganhar a eleição. Só que o Tadeu descobriu. O Tadeu do carrão importado. Eita! Eu peguei a doença do prefeito. A prefeitura paga 2 sacos de cimento e só recebe o dinheiro do outro, eles dividem entre eles. Isto parece uma raba. Mas rabo gente eu nunca vi. Se dependesse de mim, a única música que tocaria nas escolas seria o hino nacional. Quanta coisa bacana existe na nossa região que precisa ser mostrada aqui no RJ1. Fábio Júdice está hoje em São João de Meriti com a companhia Cerne de Teatro. Já ganhou muitos prêmios, né, Fabinho? Conta pra gente. Bom dia pra você. Mariana. Mariana, bom dia, verdade. Estou no centro da cidade, aqui de São João de Meriti, e a companhia Cerne é premiadíssima, faz um trabalho muito bonito, não só aqui, como em vários lugares do Brasil. E a companhia faz tudo, Mariana Gross. A companhia é muito interessante. Estou aqui no Centro Cultural Amar, no centro de São João de Meriti, sede da companhia Cerne de Teatro, que tem mudado a cena da Baixada Fluminense. Juan, como é que é a cena? Você é da onde? João de Meriti. Daqui de São João, como é que é a cena da Baixada? É uma arte de resistência. Resistência. Juliana já é de Japeri também junto aqui, isso, né? aqui Como é que é a cena? A cena é diversa, plural, diversas linguagens artísticas. Muito bom. Madison, você é de? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu também. Como é que você classifica a cena teatral de toda essa região aqui da Baixada? É uma cena de coragem e potência. Coragem, potência, criatividade, muitos prêmios. A companhia tem 10 anos e tem feito muita coisa bonita. O quadro Cultura nas Comunidades apresenta hoje o belo trabalho da companhia Cerne de Teatro, daqui de São João de Meriti. A companhia foi criada há 10 anos, já recebeu mais de 50 prêmios teatrais e tem levado a cena da Baixada Fluminense para os 4 cantos do Brasil. E é muito bonito acompanhar esse processo, essa estrada da Cerne. Desde sempre a Cerne é, para mim, enquanto artista da Baixada, a companhia que melhor tem um trabalho de organização de produção. Então, assim, a gente está sempre vendo ele se articulando, é uma companhia que está sempre em todos os lugares, se desdobrando para poder dar conta de todas as demandas de trabalho, de todos os editais. Tendo em vista tudo isso, a gente que se acostumou a ter que sair de São João e estudar no centro da Zona Sul, gastando 2 horas e meia entre trens, metrôs, ônibus, para poder ver teatro, estudar teatro, tudo mais, a gente conseguiu em 2023, né, fundar a Escola Popular de Teatro da Baixada, que é o nosso projeto mais novo e aquele que hoje acho que dá mais orgulho para todos nós. A gente, através de uma emenda parlamentar e o apoio da Firjan SESI, a gente consegue inaugurar a nossa escola lá no Centro Cultural Amar, no centro de São João de Meriti, perto do metrô, então o acesso é fácil de chegar, é tranquilo. E a realização de um sonho nosso, assim, né, da gente conseguir fazer não só por nós, mas pela nossa região, a região que a Cerne nasceu, que a gente é sediado, então lá na escola a gente tem nosso espaço, nossa sede, finalmente tem um espaço nosso para ensaiar. Em um semestre nós tivemos mais de 120 alunos, eu não sei dizer percentual, mas certamente mais de 80% de moradores da Baixada,
estudando teatro na nossa região. Surgiu as inscrições da CERN e eu fiquei muito em dúvida se eu tentaria ou não, porque eu já sou uma mulher de 40 anos. E uma das coisas que me deixavam muito em dúvida, uma das questões, era: será que ainda tem espaço para mim na arte? Eu já com 40? Fizeram uma entrevista, eu tive que fazer uma carta. Eu falei assim: poxa, eu já estou com quase 60 anos, né? E nessa caminhada assim, para gente que já tem assim essa idade, é difícil, porque a gente fica sempre assim: poxa, será que eu vou ser excluída pela minha idade, pelo meu biotipo? Na minha carta de intenção, eu mesma coloquei assim, que eu sabia que iria conhecer professores muito capacitados e teria o contato com outros alunos também da escola que são pessoas muito assim no meio literário, no meio artístico, né, dessa produção, que seria muito engrandecedor para minha carreira, esse contato com essas pessoas. Então, realmente foi uma oportunidade ímpar. Até eu conhecer a CERN, hoje eu tenho essa noção de que era uma trajetória vazia, porque a Morena, na verdade, a Morena nem existia, né? Era a Pamela. E ela não tinha noção do que era arte, ela não tinha noção do que era história, que assim, dentre tudo que eu aprendi na CERN, o que mais me toca são as aulas de história, porque era uma coisa que a vida inteira você vê como chato, sabe? E você não sabe da sua própria história. Se você para conversar com alguém, você não sabe de onde você veio, como você surgiu, como que todos estamos aqui hoje. E isso é o que mais me transformou até chegar na CERN. Não é só aprender a atuar, é um autoconhecimento também. A gente vai se autoconhecendo, conhecendo o corpo, conhecendo o que a gente é capaz, conhecendo como as coisas funcionam, e quando a gente vê, a gente está totalmente imerso naquilo, está naturalizado. E a CERN ter se constituído não só como uma companhia, mas também como uma escola popular de teatro da Baixada Fluminense, faz com que pessoas como eu tenham a oportunidade de começar a estudar teatro, de estudar teatro com professores que inclusive dão aula em outros espaços, que não só na Baixada Fluminense, dentro do próprio território, sem precisar fazer esse trajeto, né, migratório todos os dias, que é o processo que todos nós estamos acostumados a fazer. É muito bonito estar lá como professor, porque eu comecei a fazer teatro lá em 2007, num projeto muito parecido com o que é a escola hoje, o Nós da Baixada, que oferecia oficinas gratuitas de teatro para jovens, para crianças, para adultos, para terceira idade. E a partir de lá, muitos frutos se criaram. Muitos artistas de hoje, da contemporaneidade da Baixada Fluminense, saíram do Nós da Baixada. E eu acredito que hoje a gente está lá dentro da Escola Popular de Teatro da Baixada, fomentando e multiplicando saberes para a nova geração de artistas que está surgindo, que vai surgir, e eles vão vir ainda muito mais potentes do que nós. Eu estive presente na inauguração do espaço. Eu acho que é muito importante, é bastante gratificante ver o esforço de tantas pessoas juntas para fazer acontecer o que está acontecendo. Isso orgulha muito, acho que todos nós. E é um trabalho que a gente conseguiu integrar, eu acho que muitos trabalhadores também da cultura da nossa região. Conseguimos integrar todos os membros fixos da CERN, todos eles podendo executar atividades nesse trabalho e ser remunerados mensalmente por isso, independente das produções, dos cachês e tudo mais. Então, é um passo a mais nosso como companhia, como instituto, entender essa nossa participação no próprio desenvolvimento econômico de São João e da Baixada. Eu me aprimorei como atriz. Eu tenho muita gratidão por eles, porque são professores que eles acolhem a gente. A família CERN, para mim, eu costumo falar que vocês são uma família para mim. Porque, desculpa, eu fui muito acolhida aqui. Para além disso, a gente tem as nossas parcerias,
fora da Escola Popular de Teatro, onde a gente desenvolve também projetos de arte e educação, né? A gente ofereceu oficinas de dramaturgia no Midrash, Centro Cultural, e a gente também ofereceu oficinas de direção. Vimos que havia ali muita coisa boa, muita coisa importante, muito potencial mesmo, né, em trazer esse grupo da CERN para fazer as oficinas de direção, oficina de dramaturgia, as apresentações, as leituras. E essa experiência foi uma experiência muito gratificante, muito boa, porque a gente conseguiu juntar vamos dizer assim, no mesmo pacote, a oficina de direção com a oficina de dramaturgia, com a oficina de interpretação, e com isso a gente fez várias apresentações. A gente começa a olhar para São João de Meriti a partir de João Cândido, a gente faz esse movimento da Escola Popular de Teatro da Baixada olhando para São João de Meriti, e aí vem uma outra informação para a gente, que é essa informação de que o Jorge Amado morou em São João por 2 anos. Jorge Amado, escritor, né, fundamental para a história do país. Ele morou em São João e praticamente ninguém sabe disso. Ele morou lá quando ele foi deputado federal, a capital era no Rio. E a gente parte dessa ideia dele morar em São João no ano que a cidade nasceu. Ele vai morar em São João em 46, fica até 48 e a cidade se emancipa em 47. Então ele viu o nascimento de São João. Então a gente parte dali para poder criar a história de 3 irmãos. E no período em que ele viveu em São João de Meriti, ele escreveu o livro Seara Vermelha. Então, o espetáculo 3 Irmãos, ele aproveita esse momento do Jorge Amado ali em São João de Meriti, o fato dele ter escrito o romance dele Seara Vermelha lá, para então usar esses fatos, né, como referência para a construção de um espetáculo inédito e original. E eu preciso que o juiz que está investigando meu filho tome um tiro. A maior parte das pessoas que morrem pelas minhas balas se parecem muito mais comigo do que aqueles que me dão a ordem para matar. Amado com seu fuzil. A bala passou sumindo! Você quer apanhar? Solta essa cara! Deixa a menina levar, que mal tem. Tira a roupa. Eu acho que 3 Irmãos a gente foi chutando a porta mesmo para tentar experimentar aí algo novo para a CERN e para a gente, né, da Baixada Fluminense de certa forma. Eu acho que 3 Irmãos não trata só do processo migratório, né, no sentido Nordeste e Sudeste. Eu acho que a gente vai tratando várias micropolíticas aí que são necessárias de serem ditas, assim. Então acho que todas as peças da CERN têm esse caráter sociopolítico, né? E mais bacana ainda foi a gente poder perceber o espetáculo sendo indicado ao prêmio Shell, né? E ganhar na categoria Dramaturgia para o texto do Baião. E o prêmio Shell de teatro na categoria Dramaturgia pelo Rio de Janeiro vai para Vinícius Baião por 3 Irmãos. Parabéns! É da Baixada, é de São João de Meriti, é de resistência. Não é resistência não, é de insistência. Fazer teatro numa cidade com 500 mil de habitantes e nenhum teatro.
receber o prêmio Shell, né, além da importância para, né, a Baixada Fluminense como um todo, obviamente é um marco fundamental para mim, né. Eu confesso que quando eu fui indicado e quando recebi o prêmio, eu não parei para pensar muito sobre essa importância. Óbvio que a gente fica feliz, muito feliz com isso. É impossível pensar esse prêmio só de forma pessoal, porque, mais uma vez, vou ter que falar da Baixada, porque eu acho que esse prêmio é muito da Baixada, pela temática que está envolvida e por saber que, para eu ser indicado e vencer esse prêmio em 2024, é porque lá atrás a gente teve Edielio Mendonça, teve o Valentim, Fabio Mateus, Lino Roca, Leandro Santana, Dona Ive Penha, Cesário, Beto e tanta gente que abriu estradas, sabe? Porque quando o cenário, o dito mercado teatral nem sabia que se fazia teatro na Baixada, essa galera já fazia teatro há muito tempo. E aí é o lugar do tipo, arrisquem, sabe? Continuem indo por esse caminho aí de não ter medo de propor coisas novas, porque eu acho que foi isso que aconteceu, assim, de certa forma, com esse espetáculo. E é muito bonito saber que a gente está chegando em lugares onde disseram que não seria possível. Há trancos e barrancos, porque ainda existem as lutas, as batalhas, mas a gente está acostumado a batalhar e a gente não desiste. Não desistiu até agora e não vamos desistir da continuidade. Antes do dia, da tarde, da noite, nos proteja de dia, de tarde, de noite, mas principalmente Anjinho, agora, merda! 10 anos de CERN, e são 10 estados em que a CERN já se apresentou. Isso é uma coisa maravilhosa. Só que assim, nem tudo é tão maravilhoso assim, né? Mas ao mesmo tempo tudo muito rico, né? De pensar que a gente tá levando, né, a nossa história, a história que a gente quer contar para outros lugares fora do Rio, para outros estados, né? Para outros ouvidos, né? Então assim, isso também é uma coisa muito maravilhosa de se pensar, que a gente conseguiu alcançar outros lugares, né? A gente conseguiu voar um pouco mais alto. A CERN é um divisor de águas na minha vida, isso é um fato. Assim, eu não esperava ter essa profissão artista, eu não esperava ter essa profissão ator-produtor, foi a CERN que me deu isso. Isso foi um presente da CERN, né? Assim, hoje eu trabalho nessas áreas também fora da CERN, e foi a CERN que me deu isso de presente. Eu não esperava que em algum momento a gente seria uma empresa, e a gente ia ter uma empresa, né? A gente brinca às vezes disso, tipo... A própria Gabi fala, né? A gente esperava ser atriz, eu não esperava estar aí de frente para uma empresa. Parece que a série foi, assim, me lapidando, porque foi tantos desafios que eu passei, tantas questões que eu me coloquei, mesmo morrendo de medo, eu me coloquei para fazer porque eu tinha muito amor pelo trabalho da CERN, muito amor pelo meu trabalho de teatro, sempre encontrando os desafios, mas acreditando que nós juntos, nós todos os integrantes da CERN, a gente confia muito uns nos outros, nós sabemos que qualquer desafio a gente consegue vencer dentro do nosso mercado de trabalho, que é muito difícil. Eu acho que trabalhando com a CERN eu passei a entender que o algo melhor muitas vezes eu vou achar no lugar de onde eu vim mesmo. Assim. Antes eu acho que eu achava que eu precisava sair para então estar em contato com coisas, com outras coisas, com coisas de muita qualidade. Olha, eu acredito num teatro que se pauta com essa ideia, né? Com essa formação. O teatro brasileiro ele deve tudo aos grupos, né? A sua estrutura ela se solidifica, nós temos uma herança que vem aí desde João Caetano, que diz exatamente isso, né? É o encontro, né? É o ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito, de exaltação do conteúdo nacional, brasileiro, que também é uma coisa muito presente dentro da CERN. Então acho
extraordinário quando eu os vejo perseguindo a questão das suas origens, quando eu vejo perseguindo a questão da realidade para transposição para a cena, seja a deles, ou seja do entorno, ou seja de pessoas que habitaram o seu território. Eu acredito nesse teatro, né? Acredito num teatro que fala da realidade e que acredita que ela é o material para tudo, né? É o material para nossa dramaturgia, é o material para nossas vidas, é o nosso material enquanto atores. E percebendo os trabalhos que a gente fez na CERN, e entendendo politicamente, socialmente, o que isso significa de verdade, sabe? O que mexe com a gente de verdade. O CERN lá dentro. E é muito bonito porque isso, meu olhar para o mundo muda, o meu olhar para as pessoas à minha volta muda completamente, né? O meu mundo são essas pessoas à minha volta, não é essa coisa de o todo que a gente geralmente espera quando a gente fala o mundo. Gabi está fundando uma companhia, Igor está dirigindo projetos fora daqui, Stephanie está produzindo outros espetáculos fora daqui, eu estou produzindo espetáculos fora, estou atuando em outros espetáculos, mas tudo meio que partiu da CERN, né? Eu vejo como a CERN foi a nossa grande sala de aula, talvez assim. É claro que a gente buscou formação fora, por mais que todos nós tenhamos nos profissionalizado em cursos, em faculdades, em escolas e tal, eu acho que assim, em grande parte a nossa formação ela vem daqui. Mas a CERN tem uma questão, né, que a gente está vivendo o presente, a gente está nesse filme aqui, desse documentário, relembrando um pouco da nossa trajetória, mas o olho está sempre lá para frente. A gente está sempre mirando o futuro. Então, sim, já tem projeto para espetáculo novo na área, talvez seja o fechamento desse ciclo de falar sobre São João, uma história sobre uma outra pessoa que viveu em São João, que teve sua vida marcada por conta da cidade. Então acho que tem espetáculos novos no horizonte, tem o desejo da escola profissionalizante, tem o desejo do teatro e de conseguir cada vez mais gerar renda, gerar grana, gerar emprego para os trabalhadores da cultura de São João e da Baixada como um todo. Então, assim, é muito bonito olhar para esses últimos 10 anos e ver o que o Teatro da Baixada Fluminense conseguiu construir nesses últimos 10 anos e sentir que a gente faz parte disso também, que a gente vai nesse movimento junto com essa galera. É muito bom, muito, muito bonito, muito... dá um orgulhinho, assim, olhar e falar assim, caraca, a gente fez tanta coisa nos últimos 10 anos, sabe? Tipo, é bonito olhar para trás.